Llegó el momento de abrir la palabra del Señor y recibir el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros hoy en esa programación especial que cierra la campaña de los 10 días de oración y búsqueda del Espíritu Santo. Y vamos clausurar ahora con 10 horas de oración y ayuno. Yo creo que esa es una tremenda oportunidad para renovar la vida espiritual y también recibir una porción muy especial del poder del Espírito Santo. Talvez tu não tenhas uma ideia porque estás aí em tua igreja, pero miles de igrejas e uma grande multitud de membros participaram destes 10 dias e hoje, unidos, integrados, estão dedicando completamente estas 10 horas ao Senhor. Especialmente por la televisão, por rádio, por internet, o movimento foi tomando força e foi impressionante ver por Twitter, por Facebook, a participação da igreja. Pero não somente isso, o clamor de nossos membros e os milagros que estão sucedendo por toda a Sudamérica. A televisão e a rádio também ajudaram a promover cada passo desse movimento. Pero lo mais lindo foi ver a participação de cada um de los membros da igreja. Por isso, no nome da Igreja Adventista em Sudamérica, eu quero agradecer a cada um de vocês a dedicação e participação em toda a programação. Cada pastor, cada líder e especialmente cada membro da igreja. Pero eu necessito dar uma outra palavra de gratidão a las líderes do Ministério da Mulher que coordenaram todo esse movimento de oração. Foi como que uma ofrenda de bendição para toda a igreja. As mulheres sempre han dado uma grande contribuição a toda a vida da igreja e agora lo hicieron outra vez. Muitas, pero muitas gracias por essa bendição. Pero eu espero que toda a programação del dia de hoje seja inspiradora. Por favor, quede-se todo o tempo nesse programa. Haga planos para participar do ayuno e aproveitar estes momentos para fortalecer sua vida espiritual. Hoje nós não vamos a ter aqui um congresso, nem um espetáculo, sino um tempo dedicado exclusivamente a buscar ao Senhor e estar em plena sintonia com Ele. Por isso, não deixe passar de maneira muito especial essa oportunidade. Você deve estar perguntando-se por que a igreja organizou um programa como esse, ou talvez já lo tenha tão claro que não necessite essa pergunta. Pero quero ajudar-lhe a cada um a entender um pouquinho mais. Em primeiro lugar, a igreja em Sudamérica organizou todo esse projeto para ajudar a desenvolver uma forte visão del discipulado. O discipulado não é algo destinado solo a los nuevos en la fé. No, para ellos existe lo que chamamos del ciclo del discipulado. Isso vai ajudá-los em los primeiros passos de la vida cristiana. Pero é um conceito de discipulado que nos ajuda a rescatar a essência de todo lo que é a vida cristiana. Ou seja, é uma oportunidade para viver como Jesucristo viveu. Algo simples, pero que pueda involucrar a cada membro da igreja. Essa é a visão que está organizada para ajudar a igreja a compreender um conceito sencillo que está dividido em 3 princípios que se representam em 3 palavras. E eu quero que intentes memorizar essas palavras porque vão ajudar-te depois em tu vida cristiana personal e em tu visão de discipulado. A primeira palavra é comunhão. A segunda, relacionamento e a terceira, missão. A partir do momento em que profundicemos a visão e a experiência com estes 3 princípios, nós viviremos uma vida cristiana plena. É algo simples, pero significativo. E eu creio que generará cristianos muito mais maduros e profundos. Pero por detrás de cada uma dessas palavras existe um sonho. A primeira de ellas é comunhão. E por detrás da palavra comunhão está o sonho de ver a cada membro buscando a Deus em la primeira hora de cada dia. E para isso, participando da jornada espiritual, usando sua Bíblia, leyéndola, haciendo oração, estudando o folheto da escola sabática, leyendo os livros de Elena de White. Temos uma quantidade de opções
para que a vida espiritual pueda crescer. E a Igreja Mundial tem também um projeto especial chamado Reavivados por Sua Palavra. É um chamado para ler um capítulo por dia da Palavra do Senhor, todos juntos, leyendo toda a Bíblia hasta el 2015. Cada manhã queremos ver a nossos membros clamando por el bautismo del Espírito Santo. E aí, salindo renovados para caminhar com Deus las 24 horas del dia. A segunda palavra é relacionamento. E por detrás de relacionamento está o sueño de ver a cada membro abraçado por uma igreja acorredora. E isto se realiza, não há outro caminho, através de los grupos pequenos. Por ello, o sueño é ver a cada membro abrindo sua casa ou participando de um grupo pequeno que esteja cerca donde vive. A terceira palavra é missão, e por detrás de missão está o sueño de Deus, que é ver a cada membro testificando de Jesus a por lo menos uma pessoa. Cada um levando a uma pessoa a Jesus e mostrando-lhe a palavra de Deus. Em realidade, esse é o resultado natural de uma vida de comunhão. Quem tem comunhão cumple a missão, pero quem não está involucrado com a missão é porque não conhece a comunhão verdadeira. Você observou que o primeiro princípio da missão de discipulado é a comunhão. Aún estamos começando o ano e queremos separar esse tempo para a comunhão de toda a igreja. Só assim estaremos preparados para os outros princípios que levam a uma vida de verdadeiro discipulado. Pero existe uma segunda razão por la que estamos separando essas 10 horas para oração e ayuno, depois de 10 dias em busca do Espírito Santo. A vezes a oração parece algo tão sencillo que la deixamos de lado em busca de algo mais complexo para construir a vida espiritual, para enfrentar os problemas da vida ou para encarar o dia a dia. Pero a fórmula de Deus é simples e seu chamado é para vivi-la. Helena de White, usada por el Senhor para transmitir-nos mensagens especiais, tem algumas citas que são muito impactantes e que mostram o poder de la oração. E eu quero compartilhá-las com vocês. Escutem o que ela disse em 6 citas cortas, pero especiales. La primeira: al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. La segunda: nadie que no ore puede estar seguro um solo dia ou uma sola hora. La terceira: no conozco nada que me cause maior tristeza que um hogar donde no se ora. No me siento segura en una casa tal por una sola noche. Mira la cuarta. Dice así: Satanás induce a muchos a creer que orar a Dios es inútil y únicamente un acto formal. Sabe muy bien cuán útiles son la meditación y la oración para mantener a los seguidores de Cristo despiertos para resistir su astucia y engaño. Escute la quinta. Helena de White disse: forma parte del plan de Deus conceder-nos, em resposta à la oração hecha com fé, lo que no daria si no se lo pedíssemos assim. E la última, la sexta: el Senhor necessita de hombres de intensa vida espiritual. Me pongo a pensar nessas palavras. Pastores e líderes que não estão orando, estão jugando. Membros da igreja que não estão orando, estão distraindo-se. Não pode haver nenhum reavivamento sem oração. As citas estão tão claras. O Espírito Santo tampouco será derramado se não existe fervorosa oração. Não sucedem milagros verdadeiros sem oração de fé. Não há cristianos saludáveis, maduros e fuertes sem que se involucrem e apaixonem por la oração. La oração
une iglesias e famílias que estão divididas. A oração restaura famílias que estão destruídas. A oração restaura a saúde perdida e alivia corações partidos. A oração va mais allá, resuelve problemas aparentemente sem solução. Hay que creer, la oración hace realidad proyectos que como iglesia no tendemos ninguna condición de alcanzar. La oración trae los recursos necesarios para el avance de la iglesia. La oración abre corazones cerrados y lleva a personas a tomar su decisión por Jesús. Por isso necessitamos alimentar a seguridade de que podemos transformar nuestras preocupações en oraciones. Las personas pueden hasta rechazar nuestro amor o nuestro mensaje, pero no tienen ninguna defensa contra nuestras oraciones. Necesitamos vivenciar en nuestra vida de maneira mais fuerte el poder de la oración. Ella necessita ser la llave de la mañana y el candado de la noche. Por isso, dedicamos estes 10 dias para uma búsqueda mais profunda e agora dedicamos estas 10 horas para estar em comunhão mais profunda com o Senhor. Pero existe uma terceira razão porque estamos dedicando esse tempo especial em la presença do Senhor. Talvez a mais importante, nós queremos buscar a lluvia tardia, o bautismo do Espírito Santo para estes últimos dias que estamos vivendo. E para saber como fazer isso e que vai suceder como resultado, necessitamos conhecer o que sucedeu em el Pentecostés, quando se derramou a lluvia temprana. Foi o início da igreja cristiana primitiva. Por isso, a última lluvia se derramará para o cierre de la missão de la igreja de Deus aqui em la tierra. Eu quero invitar-te a conhecer ou reconhecer um pouquinho mais o que passou no começo da igreja cristiana. Abra tu Bíblia no livro de Hechos, el capítulo 2. Por favor, tenha tu Bíblia aberta nesse capítulo. Esse livro bíblico apresenta as grandes ações do Espírito Santo em la vida de la igreja, também de seus líderes e de sua missão. Quando miramos o primeiro versículo del capítulo, vemos que depois de 10 dias de clamor, de oração, de estudo, de intercessão e perdão, en el aposento alto, dice la Biblia en el versículo 1, quando chegou el dia de Pentecostés, estavam todos unânimes juntos. Mira, estamos seguindo em la mesma direção. Depois de 10 dias de profunda intercessão, agora estamos todos nós aqui, unânimes, juntos, reunidos na presença de Deus. Esse é um ambiente propício para a presença e a ação do Espírito Santo. A unidade da igreja é um pré-requisito para que venga a lluvia tardia. Não só a unidade em la adoração, sino também em la visão e em la ação. Pero isto começa com a unidade em la oração e adoração. Essa unidade prepara o caminho para que apareçam outras formas de unidade. Eu não conosco uma igreja que passe tempo de qualidade em profunda oração e adoração juntos e que esteja muerta ou esteja dividida. Se sua igreja está sem vida, dedique menos tempo a discussões e mais tempo à oração e vocês vivirão uma verdadeira renovação. Eles estavam juntos em oração e o milagre sucedeu. Agora, mira o versículo 2, 3 e 4 de Hechos capítulo 2. Mira como dice a Bíblia. E de repente vino del cielo um estruendo como que de um viento recio que soplava, el qual llenou toda a casa donde estavam sentados. E se les apareceram línguas repartidas como de fuego, assentando-se sobre cada um de ellos. E fueron todos llenos del Espírito Santo, e começaram a hablar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava que hablassem. Mira, o Espírito Santo descendeu e o resultado imediatamente apareceu. Eles começaram, diz a Bíblia, a hablar em outras línguas que não conheciam.
E é interessante que quando o Espírito Santo bautiza a alguém, todos lo notam. A pessoa não se exalta, não começa a ser o que pensa que deve ser, pero recebe uma dotação, uma capacitação especial do Senhor. En estos dias, los 120 começaram a hablar em línguas que eles mesmos não conheciam. E muitos se basam nesse momento para afirmar que ao receber o Espírito Santo, as pessoas necessitam falar em línguas estranhas. Em realidade, muitos fazem disso quase que uma prueba. Recuerda que o Espírito Santo capacita as pessoas para realizar uma obra que edifique o corpo de Cristo. E naquele dia, por la fiesta especial que se realizava em Jerusalém, mira aí o versículo 5 para confirmar. A Bíblia disse que moravam entonces em Jerusalém judíos, varones piadosos de todas as nações bajo el cielo. Aí estava uma quantidade de pessoas e a igreja cristiana estava começando, ao que era pequena e relativamente desconhecida. Deus queria dar um impulso ao cumprimento da missão e por isso capacitou a pessoas simples para falar em idiomas que foram entendidos por as pessoas que estavam na cidade. E desde allí, o evangelho começou a esparcir-se por todo o mundo. O resultado do bautismo do Espírito Santo não é falar em língua, sino purificar o coração e capacitar para uma missão que edifique o corpo de Cristo. Pode ser em línguas, se Deus dispone que seja necessário, pero a Bíblia apresenta solo 3 momentos em los quais as pessoas foram llenas do Espírito Santo e hablaram em línguas. Todos os demás lo demonstraram através de outros dones especiais. Entre eles está o mesmo Cristo que em seu bautismo, tu conheces a história, recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia não menciona que ele haya hablado em línguas estranhas. Quando Deus dá o dom de línguas, a igreja se edifica e queda atendida uma necessidade especial. Isso não sucede com uma quantidade de palavras que nadie entende, e sim um propósito evidente. Um dos pontos mais interessantes desse dia, del Pentecostés, não foi só o que receberam línguas, hablaram em outros idiomas, não, foi a reação diferente que manifestaram as pessoas. Eu quero invitar-te a volver à Bíblia e ver os versículos 12 e 13 del capítulo 2. Mira o que está escrito aí. E estavam todos atônitos e perplejos, dizendo-se um a outros, que quer dizer isso? Mas outros, burlando-se, diziam, estão llenos de mosto. Que coisa incrível! Mientras uns perguntavam, que quer dizer isso? Outros diziam que estavam ébrios. Por um lado, prejuízo, e por outro, interesse. E a pergunta que te hago agora é, e tu? Qual é tua atitude? Usted é de los que mira e diz, esse assunto de muita oração e contato com o Espírito Santo me parece coisa muito extremista, fanática ou hasta medio pentecostal e termina apartando-se por prejuízo e deixa de receber a promessa del cielo para os dias finais da história. Sale del bando de los consagrados e passa ao grupo de los críticos. Em vez de abrir a porta del coração para experimentar com equilíbrio o que Deus quer oferecer através de seu Espírito, se cierra e perde a transformação e o poder, comprometiendo a mesma salvação. Ou usted é de los que se pergunta, que significa isso? Demonstrando interesse em conhecer e experimentar. Deus nunca deixará de atender a los que buscam e querem conhecer melhor sua promessa para estes dias. Como dizia Dwight Moody, el mundo aún está por ver lo que Deus pode fazer em, por e através de la vida de um homem totalmente consagrado a Ele. Por isso eu quero invitá-lo a ser um de los que querem mais, que pergunta, que busca, estudia, clama e não quedará sem receber. E você sabe qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo em la vida de los fieles? Mire o versículo 14
del capítulo 12. E aqui está um ponto pero muy importante. Mira, capítulo 2 de Hechos e el versículo 14, a Bíblia diz assim: Entonces Pedro, poniéndose en pie com los 11, alzó la voz e les habló diciendo: Varones judíos e todos los que habitais en Jerusalém, esto os sea notório, e oíd mis palavras. Los que fueran llenos del Espírito Santo já não pensavam em si mesmos, em suas necessidades ou em seus problemas. A Bíblia diz que eles se levantaram com poder. Primeiro Pedro tomou a delantera e o grupo lo seguiu. O Espírito Santo levanta os líderes que levantam al pueblo. Os líderes que têm poder não discutem coisas secundárias, não se estão mirando a si mesmos. Os líderes que têm poder se levantam e levantam a la igreja para cumprir a missão. La consagración siempre lleva a la misión, porque la misión renueva y refuerza la experiencia propia de la salvación. Líderes, busquen el poder y levanten la iglesia para terminar la misión y ver nuestra esperanza hecha una realidad. Veja como terminou a primeira parte dessa história. E eu quero com ela concluir o mensaje desta manhã. Temos aún um largo programa todo o dia e a história é muito mais ampla de lo que estou apresentando agora. Pero quero clausurar com esse versículo, o versículo 41 do capítulo 2 do livro de Hechos. Mira aí em tu Bíblia, diz assim: Assim que los que recibieran su palabra fueran bautizados e se añadiram aquele dia como 3.000 pessoas. Podemos crer que ele, Pedro, que em poucos dias atrás era miedoso, foi usado com poder. Podemos crer que 3.000 pessoas foram bautizadas por um sermão. Pense comigo, eram 120 pessoas em oração. Uma igreja de um tamanho pequeno a mediano. Essa igreja, com um sermão, recebeu 3.000 novos membros, ou seja, cresceu 25 vezes em um dia. Você é capaz de crer que por meio do poder do Espírito Santo essa experiência pode repetir-se em nossos dias? Durante esses dias de oração, además de orar por nós e por la igreja, nós oramos por amigos que necessitavam e necessitam entregar a vida a Jesus. E eu estou seguro que o Espírito Santo já está trabalhando em suas vidas. Pronto viene a Semana Santa e eles terão a oportunidade de venir à igreja, pero agora o Espírito Santo deve trabalhar em seu coração, deve otorgar-lhe purificação e poder para que você se levante e predique com poder. E então, lo que sucederá serão os milagros de Deus. Deus quer fazer uma grande obra em nós, em la vida de la igreja e também em los corações sinceros que necessitam salvação. Pero Ele nos chama primeiro a uma entrega através de uma comunhão profunda e oração. É um chamado a ayunar e a dedicar um bom tempo para orar em privado e também para tomar essas 10 horas de oração junto com a igreja. É um chamado a dedicar diariamente a primeira hora de seu dia ao Senhor. Um chamado a ser um discípulo renovado e com poder, um chamado a levantar-se com o rosto resplandeciente de santa consagração, impactando sua casa, seus vecinos, seu lugar de trabalho, sua escola, seus amigos, todo o que você pode alcançar com poder. Será que Deus pode contar com seu tempo hoje, com seu coração cada dia e com sua entrega permanente? Eu tenho que perguntar ao clausurar este mensagem, quantos hoje querem renovar seu compromisso de buscar ao Senhor e clamar por seu Espírito, además de experimentar uma vida renovada, consagrada e comprometida com o estilo de vida bíblico e a missão de pregar o Evangelho? Quantos poderiam na hora poner-se de pé para dizer: Senhor, eu lo necessito. Eu necessito dedicar mais tempo à oração.
Eu quero ser um discípulo, eu quero receber o poder do Espírito Santo e quero ver esses mesmos milagros que passaram por la igreja cristiana primitiva também sucedendo nos dias de hoje em minha igreja, em minha vida, em minha família, com as pessoas que eu convivo. Tu puedes ponerte de pé. Eu quero orar ao Senhor. Vamos a ter muitas orações mais el dia de hoje. Vamos a ter muitas outras oportunidades para tomar uma decisão. Pero eu necessito orar por ti agora, orar por toda a família adventista em Sudamérica, orar por todos aqueles que estão integrados com nós e querem ser instrumentos usados por el Senhor, recebendo o Espírito Santo, confiando no poder da oração para cumprir a missão com poder. Por favor, ponga-te de pé. Eu sei que estás escutando na pantalla, pero é mais que uma pantalla, é mais que uma televisão. É o mensagem do Senhor usando o satélite para chegar a tu coração. Por favor, ponga-te de pé. Eu quero clausurar esse mensagem del dia de 10 horas de oração, entregando outra vez tu vida ao Senhor. Vamos orar. Padre querido, nós te alabamos por la oportunidade que temos hoje de apartar 10 horas e dedicar um largo tempo para estar em la presença do Senhor. Padre, tu estás mirando agora a quantidade de pessoas em toda a Sudamérica que se levantaram para dizer, Padre, eu necessito de ti. Eu quero aprender a confiar mais no poder da oração. Eu quero dedicar mais tempo na presença do Senhor, na primeira hora do dia, todo o dia, pero eu quero caminhar com o Senhor. E mais que todo, pessoas que se levantam para dizer, eu necessito o poder do Espírito Santo. Eu quero receber a lluvia tardia, o bautismo do Espírito Santo para esses últimos dias, para levantar purificada e predicar com poder. Padre querido, reciba-nos agora. Somos tu igreja, temos uma missão nesses últimos dias e queremos cumpri-la com poder, pero não somos capazes de fazê-lo solo. Necessitamos que o poder do Espírito Santo llene nossa vida e llene nossa igreja. Por favor, reciba cada um de nós e que tu bendição não esteja conosco solamente agora, pero também em toda a programação do dia de hoje, em toda a Sudamérica e mais que hoje, que tu bendição esteja conosco cada um de los dias de nossa vida. Te lo pedimos e já agradecemos, em el nombre de Jesus. Amém.